Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez a busca pelo sucesso aqui, trazendo hoje um grande amigo aqui, Vinícius, que é além de ser um grande marido, um grande amigo, também um grande empresário. Ontem nós tivemos a oportunidade de nos encontrar, conversar um pouco, e aí, por que não, aquele convite, né? E trazendo o Vinícius aqui, eu vou trazer para vocês mais algumas histórias daquelas de superação, que é o que a gente tem buscado trazer aqui nesse podcast. Histórias de superação. O Vinícius vai falar um pouco da experiência dele como homem, como marido, como filho, como profissional, como empresário e também como servo de Deus, acima de tudo, né? Ele vai falar por que ele hoje chegou aonde chegou. Qual foi o segredo dele? Então, Vinícius, seja bem-vindo aqui ao podcast A Busca pelo Sucesso. Você sabe que você é um cara que eu gosto muito. Você me recebeu muito bem quando eu cheguei aqui. E você foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato. E você sempre conversando, a gente sempre trocando ideia. E você sempre muito cordial, que eu acho que é o mais importante, né? Independente de qualquer coisa. E ontem a gente estava junto, batendo um papo, conversando de algumas coisas. E aí Deus tocou no meu coração e falou assim, por que você não convida o Vinícius para ir lá? Porque você tem uma história muito bonita de superação, você é um cara extremamente dedicado à sua aliança com Deus, né? Inclusive você já me chamou para ir na sua igreja. Tá devendo tô devendo essa visita lá, visita lá. Hein? Tô devendo, mas eu vou, pode cobrar que eu vou pagar. Tu tem um momento. E assim, eu vejo hoje você, a tua esposa, né? Vocês trabalhando juntos. E muita gente fala assim, não vai dar certo, marido e mulher trabalhando junto. E eu olho para vocês e eu falo, gente, como que não vai dar certo? Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, como você chegou até aqui e o que Deus fez na tua vida para que você fosse hoje esse empresário tão bem sucedido no segmento imobiliário. Fala para nós um pouquinho. Primeiramente, quando a gente se conheceu, eu sempre falo, né, em alguns vídeos que eu gravo, eu falo assim, o cliente, aqui cliente vira amigo e amigo vira cliente. E Verdade. Foi isso aí que aconteceu, né? A gente nem se conhecia. Verdade. Você veio de São Paulo como cliente, acabamos virando amigo e já tá há muitos anos aí. Já faz um tempo que a gente tá nessa caminhada e vai continuar, se Deus quiser, por muito tempo. Amém. E você comentou da questão do eu e a Camila junto. A Bíblia diz, né? É melhor em serem dois do que um. E a gente vive isso. Quando eu virei corretor, que a gente falou assim, vou virar corretor, a Camila é farmacêutica de formação. É pós-graduada. Então ela era farmacêutica responsável por uma farmácia, estava num cargo bom. Farmacêutico tem um salário bom, uma responsabilidade muito grande no mercado. E eu já estava como corretor, já fazia 3, 4 anos que eu já era corretor. E eu comecei a crescer na profissão. E aí eu comecei a crescer, aí eu trabalhei em várias imobiliárias e eu saí da imobiliária e falei assim, eu vou montar um escritório. Só que como eu montei o escritório, eu falava assim, eu tenho imobiliária. Eu já visualizava que eu ia ter uma imobiliária, só que a imobiliária era na minha casa. E eu mandei fazer logo, mandei fazer cartão, site, e ela chegava de noite e ia me ajudar. Ia cadastrar imóvel, eu tirava foto de dia, chegava de noite ela que cadastrava esses imóveis. E eu precisava de uma secretária, eu precisava de alguém. Só que como que eu ia falar pra ela? E a responsabilidade de eu falar assim pra ela, não, abandona a sua profissão e vem trabalhar comigo. É um peso grande nas minhas costas, né? Eu sabia, eu tenho certeza que ia dar certo. Só que ela tinha que tomar essa decisão. Ela tinha que ver que o nosso negócio tava crescendo e que ela precisava tomar essa decisão. Até um dia nós fomos num curso de inteligência emocional. Primeiro curso que eu fiz. E ela foi também. E chegou lá, é uma imersão 3 dias. E tal, e aconteceu uma revolução, tanto na minha cabeça quanto na dela. Só que na dela, né? Era o que faltava. Só que foi muito legal porque, assim, não foi eu falando pra ela assim, sai do teu trabalho. Ela enxergou que se nós dois estivéssemos juntos, é muito mais força. A possibilidade de crescer era muito maior. E aí, na hora que a gente saiu, pegamos o carro pra vir embora, ela falou assim, amanhã eu vou pedir as contas. Falei, não, calma. Falei, calma, não é assim. Aí você se viu num problema, né? Você falou, agora a mulher ninguém segura, né? Falei, agora ninguém segura. Ela falou, não, eu tô decidida. Eu falei, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente conversa. E mesmo, era numa cidade aí, 4 horas de viagem.
E aí ela pegou e falou assim, no outro dia ela acordou e falou assim, ó, hoje eu vou pedir as contas. Falei, calma, deixa baixar um pouquinho a adrenalina, acabamos de chegar do curso, eu sei que mexe muito. O curso é bom, tanto é que eu já fiz vários. Mas a gente também não pode ser impulsivo de sair de lá e falar assim, eu vou tomar essa decisão agora, porque era a carreira dela que estava em jogo. Não que se ela saísse, depois ela não poderia voltar, só que ela tinha um cargo muito bom. Sim, entendi. E aí ela pegou e falou assim, eu falei assim, espera uma semana. Espera uma semana. Ela esperou uma semana e falou assim, eu vou pedir as contas. Ou seja, aquilo Ela estava tava decidida. decidido. Decidida. E Se eu falasse E assim... a mulher, quando se decide, ninguém muda, Não, né? não tem ninguém que muda. É verdade. Eu achei que era só a minha. Não, são todas. Só que eu converso com todos os amigos, eu falo, cara, você parece que você tá falando da minha. Ele falou, não, mas é a minha. Eu falei assim, cara, mas não é possível, elas é todas iguais. Quando coloca um negócio na cabeça... É aquela frase, né, que foi adaptada, né? Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? É. Não é verdade? Esses dias uma pessoa falou pra mim assim, falou pra mim, acho que falou pra minha sogra. Aí minha sogra veio falar toda orgulhosa, falou assim, o fulano veio falar assim, que na realidade, que lá na imobiliária, quem é a chefe da imobiliária, quem é a cabeça é a Camila. Você só faz os vídeos. Eu falei, mas é a Camila. Mas é a Camila. É sempre ela, né? Ela Verdade. que, assim, eu que sou comercial, falando assim, faço vídeo, eu que tenho um relacionamento maior com o pessoal, só que é tudo... Entendi. A decisão é nossa, eu não faço nada sem... E aí vocês tomaram a posição de trabalharem juntos, começaram a trabalhar juntos, Isso. prosperaram, Sim. né? Você foi crescendo. Hoje você tem teu escritório. Depois até você vai deixar aqui embaixo aqui pro pessoal, né? O teu Instagram lá da tua imobiliária, pro pessoal entrar lá para te conhecer, ver o teu trabalho, ver todos os imóveis que você tem lá, não é isso? Isso. Você trabalha de segunda a segunda. Segunda a segunda. Segunda a segunda, não tem... Não tem, desde que a agenda não tem horário. Não tem horário. E me fala uma coisa, e onde Deus, ele se conecta na empresa, no relacionamento comercial e amoroso de vocês? Como que tudo isso se envolve, Vinícius? Essa foi uma história muito engraçada. Eu sempre fui muito apegado a Deus, Certo. porém eu não era aquela pessoa assim que eu seguia muito, assim, eu acreditava, mas eu não dependia 100%. Entendi. E tem aquele ditado, né? Muitas vezes você vai pela dor. Sim. Né? Quem não, né? Deus às vezes pega, né? Geralmente, pelo menos o meu círculo de amizade, ele pegou as pessoas num momento de fraqueza nosso, você acaba se entregando e acaba, que nem pra mim hoje, tudo que eu vou fazer eu dependo de Deus. Sim. E foi um negócio muito engraçado. Logo que a gente começou a trabalhar junto, nós passamos uma dificuldade financeira muito grande mesmo. E aí o escritório em casa, nós tínhamos acabado de casar e tava virando corretor, tal, e sem renda, passando dificuldade financeira. E tem um amigo meu que Deus usa as pessoas, Deus usa quem ele quer, né? Ele fala através do que ele quiser. E foi um amigo meu que na época ele nem era religioso, não frequentava igreja, e ele é de outra cidade, policial em outra cidade, e toda vez que ele vinha pra cá, ele ia jantar na minha casa. E ele chegou um dia lá e falou assim, cara, eu frequento uma igreja em tal lugar, tem um grupo de oração lá de tal dia, você já foi? Falei, não. Aí ele falou assim, vamos comigo. E, cara, não tem nada a perder mais mesmo, na situação que eu tô. É tudo ou nada. Falei, vamos. E Deus usou ele, porque na verdade ele não frequentava esse grupo de oração. Ele tinha ido uma vez. Gostou? E Com ele falou certeza pra deve mim... ter tido uma experiência lá, né? E ele falou pra mim assim, não, vamos lá, porque como a gente é muito amigo desde pequeno até hoje, é 30 anos de amizade. Como é que é o nome dele? Gustavo. Manda um abraço pro Gustavo aí. Eu tava falando com ele agora no WhatsApp. Então pronto, manda um abraço aí. Gustavo. E ele sabe que Deus usou ele através disso pra eu me apegar a Deus do jeito que eu sou hoje. E eu comecei a ir, frequentei essa igreja durante 9 anos. Olha só. E eu nunca tinha feito um jejum, eu nunca tinha participado de um acampamento de oração, nada. Nunca tinha feito Então, isso. foi tudo novo, né? Foi um encontro com Deus, realmente. Realmente foi um encontro com Deus. E ali virou a nossa chave. E foi ali que eu fiz um jejum uma vez, eu falo assim, às vezes eu falo, ontem nós conversamos, né, de jejum, e o meu primeiro jejum que eu fiz na minha vida foi de 1 ano. Nossa. Foi de 1 ano. E foi aí, eu já tava indo na igreja, fazia já acho que 7, 8 meses, e o negócio não ia, e uma pessoa que é de uma outra religião
trabalhava num lugar que eu conheci ele falou, cara, faz jejum, faz isso. E começou a me explicar Olha que como que era. legal. Olha que legal, que bonito. E aí eu peguei e falei pra ele assim, cara, eu cheguei um dia e falei pra Camila, eu vou fazer um jejum. E vai ter que ter uma resposta. Vai ter que ter uma resposta. E eu falei assim, eu vou fazer de 1 ano, eu vou ser bem radical no que eu vou fazer. Ou seja, não precisou dar dinheiro pra ninguém, Não não teve precisou fazer dinheiro. nenhuma loucura. Não. Foi o sacrifício, né? Questão É o sacrifício da carne, eu acho, né, Vinícius? Que é o sacrifício, é aquele sacrifício que eu acho que é o mais doído, né? Porque dinheiro você trabalha, conquista e outras coisas, bens, porque tem tudo, tem de tudo por aí, né? Tem de tudo. Mas eu acho que o sacrifício, aquele que Deus honra de verdade, eu acho que é aquele que dói na carne. É aquele que realmente você sente ele ali, você sabe, e assim, a sensibilidade ela é tão grande ao ponto de você sentir, né, quando não tá bem, aquilo te acusa, né? Para quem não entende muito do que a gente está falando, o jejum nada mais é do que um sacrifício. Assim como tem pessoas que fazem aquela caminhada de São Paulo até Aparecida, né? Então aquilo é um sacrifício, porque aquilo é para poucos, né? Para mim, Deus, Vinícius, é um Deus só, né? Porque não existe o Deus da católica, da batista, da presbiteriana e de outras denominações. O Deus é um só. Pra mim também. E eu acho que o que envolve tudo isso, que é o mais importante nisso tudo para mim, é a fé da pessoa. A fé. Né? Tem um ditado antigo que fala: a fé move montanhas. E é verdade isso. A fé ela move montanhas. Se você tiver a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para mudar toda uma história, não é verdade? E falando do jejum, foi 1 ano. 1 ano de jejum. 1 ano e nós começamos assim, do zero, uma situação difícil, uma situação muito complicada mesmo. Assim, o carro estava escondido, sem dinheiro para pagar a parcela. Olha só. Passando uma dificuldade muito grande. E nesse 1 ano, a minha vida deu uma reviravolta de uma tal forma que quando eu tava terminando, no último dia de jejum, eu fui em São Paulo e consegui comprar um Corolla. Aí. E eu fui lá no último dia de jejum e ela fomos no Shopping Iguatemi, tinha abrido um restaurante. Nós fomos comemorar lá. E aí eu falei pra ela, você vê como que Deus muda, né? Como que Deus faz as coisas, né? Dentro de, às vezes a pessoa fala assim, 1 ano passa rápido. Só que 1 ano pode acontecer tanta coisa. Depende. Tanto, assim, eu falo assim, É uma dependendo luta, do né? teu posicionamento, É uma 1 luta. ano pode passar tanto muito bom quanto muito ruim. No meu, graças a Deus, passou muito bom. Uma luta, né, Vinícius? Foi algo assim. E o jejum, quando você tá fazendo o jejum, não é só falar assim, eu vou ficar sem comer tal coisa. Tem o espiritual que é muito forte. Vai vir prova, vai vir tanta coisa pra ver se você para de fazer. E aí eu falo, é aí que separa os homens dos meninos, porque muita gente desiste. É isso mesmo. É porque o desistir é fácil, né? É só você jogar tudo pra cima e fazer de conta que aquilo não valeu nada. E é essas horas que a gente se pergunta, né? Que tipo de ser humano a gente tá tendo que conviver, de enfrentar pessoas que só sabem divergir, mas na hora de enfrentar elas correm, né? Exatamente. Porque o sacrifício, ele tem um sacrifício espiritual, ele tem aquele sacrifício que é você... Quantas mães, quantos pais deixaram de comer para os seus filhos comerem? Isso é um sacrifício. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas falando assim, olha, a gente veio de um determinado estado, veio para cá, e quando a gente chegou aqui, não tinha nada, e o pouco que tinha a gente dividia, né? E hoje nós estamos bem, mas por quê? Porque houve um sacrifício. Né? Teve renúncia, né? Teve renúncia. Quando você coloca ali, é igual quando você não tem nada, né? Você não tem nada. Aí vem uma chuva, aí levou. Aí você fala assim, perdi tudo. Mas você não tinha nada. Entende? Perdeu o quê? Você perdeu o que você não tinha. Você não tinha nada. Então, tipo assim, eu tinha só isso aqui, mas isso aqui não é nada. Porque perto da grandeza de Deus, né, Vinícius? Deus tem muitas coisas boas, muitas coisas grandes, né? Exatamente. Por exemplo, teve um caso mesmo que na igreja é muito comum a oferta, né? Para ajudar a obra, não é isso? A oferta é muito comum. E tinha um rapaz lá e ele só tinha aquele dinheirinho lá para comprar o jantar dele, a marmita dele. E aí falaram assim, olha, quem quiser fazer uma oferta, né, para o missionário e tal. Ele foi lá e levou a ofertinha dele lá. Aí teve um outro que tava com ele e falou assim, rapaz, tá doido? Você só tem isso aí, cara, para jantar. Ele falou assim, e o que adianta
eu guardar isso aqui para eu jantar, sendo que amanhã eu não tenho o que comer? Então eu vou sacrificar, porque se eu estou fazendo uma oferta, pode ser que Deus toque no coração dele. Ele saiu dali, sabe o que aconteceu? Ele já foi convidado para trabalhar. Ele já foi convidado para ir tomar um banho, para trocar de roupa. E ali ele mudou a vida dele, ele mudou a história dele. E ele falou assim, poxa, eu entrei só com o dinheiro da marmita, saí empregado daqui. Porque uma pessoa que está em dificuldade, o pastor ele reconhece. E ele falou, vem cá, deixa eu conversar com você. Não é assim? Com certeza. E Não, e dali Deus tá vendo o sacrifício dele. E ali Deus mudou a história daquele rapaz. E ele falou assim, eu não tinha nada, só tinha aquilo ali. Então eu dei o meu tudo, eu dei o meu melhor para Deus. Eu acho, Vinícius, que esse é o ponto crucial das coisas. Exatamente. É quando você dá o seu melhor para Deus. E o seu melhor não é o dinheiro, não é um bem, não é nada. É o seu coração, é o seu amor, é a sua dedicação. Entende? E muitas vezes tem o... Essa semana nós estávamos falando muito disso, né? Do lugar secreto. Eu acredito assim, eu vou na igreja, eu vou 2, 3 vezes na semana, eu vou na igreja, eu sou um frequentador da igreja, só que eu tenho o meu momento secreto, eu tenho um momento que... Sim, você e Deus. Eu e Deus. E muitas vezes a pessoa fala assim, às vezes fala assim, ah, mas o amigo, o fulano, o Beltrano, às vezes ele não serve na igreja ou ele não vai na igreja. Só que a pessoa, ela tem um lugar secreto dela, às vezes a pessoa, ela tem um momento dela com Deus, ele faz o devocional, ele busca, ele é uma pessoa que ajuda, tá ali. E assim, a gente não deve recriminar. Não, jamais. Eu acredito assim, pra mim faz muito bem eu estar no ambiente, eu estar na igreja, eu estar debaixo da palavra com pessoas, porque o ambiente influencia muito. Sim, claro. Tanto É pra a casa bom do quanto pai, pra né? ruim. É a casa do pai. Você tá no ambiente, você tá escutando a palavra, tem pessoas te motivando. Não é todo dia que a gente acorda cheio de fé. Sim. Não é todo dia que a gente Não. acorda motivado. Não, não é. E tem dia que você chega na igreja, você fala, meu, parece que o pastor tava falando só pra mim. Parece É que isso só aí. tinha eu. É. Ou alguém contou a minha história pra ele. Isso, é isso aí. Eu fui, recentemente eu fui participei do Legendários, e aí eu fui pedindo pra Deus uma resposta daquilo que eu tava buscando. E nós ficamos 4 dias, subimos a montanha, e oração, e oração, e oração. Chegou no 4º dia, eu falei, nossa, não falou nada comigo. Assim, lógico, a gente sente muita coisa, falou de outras formas, mas não falou específico aquilo que você queria ouvir. E beleza, chegou num momento lá na hora de ir embora, tinha um menino que eu conheci ele no dia do embarque. E pegamos amizade e não falamos nada. Chegou no dia lá, no final, nós fomos tomar um café da manhã na hora de vir embora. Ele falou, cara, eu senti um negócio de falar pra você. Faz tempo que eu tô pra te falar, desde o primeiro dia, e eu senti no coração de te falar. Aconteceu isso. Aí eu pensei comigo, né? Na hora antes que eu tava arrumando minha mala pra ir embora, né? Falei, nossa, Deus não falou comigo e tal. Eu já tava com a minha mala. E esse cara veio e me deu essa palavra. Olha só. O cara nem me conhece, ele não sabia o que era. Ninguém sabia. Porque a turma que nós fomos, ninguém ficou com ninguém. Entendi. São 600 pessoas. E E esse aí? cara no final. E aí que o cara, se ele tivesse falado isso aí pra mim no início, Deus é perfeito até nisso. Se essa pessoa tivesse falado isso pra mim no início, eu ia falar assim, nossa, eu já posso ir embora. Tá certo. Era isso que eu buscava. Mas não, deixou pra última. Deixou pra última hora. Porque não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo tempo. dele, né? É mais ou menos assim, ó. Eu lembro quando eu ia na igreja, pequeno, jovem. Pequeno não, né? Jovem. Aí falava assim, você tem que, né, fechar o olho, conversar com Deus e pedir pra ele falar com você, né? Sim. Aí você pegava a Bíblia assim, aí você fechava o olho, pedia pra Deus falar com você, aí você ia ver a palavra. Não gostei. Não é essa. Não é essa. Aí você fala assim, não, vamos de novo. Aí faz de novo. Cara, ele vai falar aquilo que ele tem que falar pra Aquilo que você. ele quer e através de quem ele quer. Exatamente. Então, às vezes, a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. E não é nem sempre aquilo. Nem sempre. Então, como fala, né? Como criança, né? Ele nos trata como criança. Eu acho que esse é o ponto crucial. E falar de Deus, falar das maravilhas dele, das coisas lindas dele. Como é que tá, Vinícius? A tua vida empresarial, a tua vida com a tua esposa. Eu acompanho você aí pela rede social e etc e tal. A gente sempre conversa quando tem oportunidade. E como é que... O que é Deus na vida de vocês hoje? É tudo?
Para nós hoje, eu não sei nem te dizer o que seria da nossa vida sem Deus. Porque eu falo assim, hoje, tanto na nossa vida como casal e tanto na nossa vida como profissional, tudo que a gente viveu e tudo que a gente tá vivendo é Deus que sustenta. Que tem te sustentado. Assim, na É nossa isso. vida profissional, a gente costuma, eu e ela sempre brinca, a nossa conta não fecha. Às vezes a gente consegue algumas coisas, conquista alguma coisa que a gente fala assim, agora tá acabando o imposto de renda. Agora tá faltando poucos dias. Meu, a minha conta não fecha. Com o que eu consegui, porque chega no final você fala, meu, como que eu consegui tudo isso? É isso aí. E aí às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que você fala, meu Deus. Quando eu fui lá pro escritório da imobiliária, aquele prédio era um prédio compartilhado. Certo. Lá era cinco advogados e tava sobrando uma sala. E eu eu tinha já atendido um cliente, que ele comprou uma advogada, que ela comprou um terreno comigo. E Gostou de você, do gostou. atendimento. E aí na época ela perguntou assim, você tem imobiliária e tal? E era lá atrás, quando eu tinha o escritório na minha casa. Eu falei, eu tenho e tal. E aí como a gente começou a pegar mais amizade durante a negociação, aí eu falei, na realidade eu tenho, só que é na minha casa. Falei, mas eu vou montar, tô atrás, tá? E beleza, e se passaram acho que 6, 7 meses. Aí eu peguei e falei, ela recebi uma ligação, tava voltando da praia no final de ano, ela me ligou. Vinícius, doutora fulana tal, ela falou assim, você já alugou o prédio? A sala que você queria? Eu falei, não. Ela falou assim, nós estamos alugamos uma casa, é compartilhado e tem uma sala Olha sobrando. aí, oportunidade. Aí eu peguei e falei assim, na hora eu tremi, né? Porque eu não tava esperando. Eu queria, mas sabe quando você É o quer, só medo, que é o você tem o medo. medo É o medo, de... é o medo. Eu tava confortável na minha casa. Eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre fui ousado, só que eu sempre tive muita cautela do que eu ia fazer. Pé no chão. Aí ela falou assim, eu falei, mas eu não tenho... Eu falei, quanto que é? Ela falou X. Eu falei, mas eu não tenho fiador. Ela falou, não precisa. E eu comecei a colocar algumas barreiras Pra ela dizer não. pra ver se ela dizia não. Aí ela falou assim, passa lá. Na hora que eu cheguei lá, eu vi aquele lugar, eu falei, meu Deus, É aqui mesmo. é aqui. Montamos. E aí começamos a crescer. Começamos a crescer e eu precisava de um lugar maior. Saiu um advogado, eu fui e aluguei outra sala. Fui e aluguei outra sala. E a Camila sempre falando assim, esse prédio um dia vai ser nosso. Olha aí. Só que eu não sabia se ela falava se o prédio vai ser nosso porque a locação vai ser toda nossa, vai sair todo mundo, ou se ia ser nosso porque ela já tava profetizando que nós ia comprar aquele prédio. Olha aí. E ela sempre falando. Chegou por fim, ficou só eu e mais um advogado lá. São 5 salas. Certo. E hoje ele é até meu advogado, até hoje. Olha Desde só, que eu virou sou um corretor, amigo. ele virou amigo e é meu advogado. Legal. Chegou um dia, ele pegou e falou assim, Vinícius, e eu sempre reformando, sempre reformei. Todo ano eu reformo. O negócio na onde eu trabalho, onde eu moro, tem que estar impecável. Tem que estar excelente. E aí ele pegou e falou assim, ele falou, Vinícius, eu tô vendo que tá crescendo e tal. Cara, eu vou sair. Falei, não, doutor. Eu pensava assim, não, doutor, não sai. Mas no fundo eu queria que ele saísse. Porque eu precisava de mais uma sala. Entendi. E aí, resumindo. Pra conquista ela ser Pra ser perfeita, completa. né? Pra ser Completa. completa. Compramos. Compramos, não, alugamos. Tudo. Ele saiu, ele foi pra outro lugar, tanto é que ele é vizinho nosso ali na rua de trás. Ficamos 2 anos, alugado todo nosso. E a Camila profetizando, isso aqui vai ser nosso. Vai ser nosso. E Camila, é de um senhor, o senhor morreu com quase 90 anos, o dono do prédio. E eu todo ano eu ligava na imobiliária. Não vende esse prédio? Não vende esse prédio? O dono da imobiliária falou, Vinícius, isso aí é do senhor tal, vai pra herdeiro. O pessoal tem metade desse bairro, ninguém vende. É um bairro, é área nobre de Rio Preto. Ninguém vende. Beleza. Só que eu reformei. Aí, a última vez que eu fiz uma proposta, eu reformei. Troquei piso, troquei um monte de coisa. Você fez como se fosse seu, né? Como se fosse meu. Cheguei lá, ele falou assim, não desconta nada. Você reformou porque você quis. Isso. Normal, né? Do Eu mercado. falei assim, beleza. E realmente, eu reformei porque eu quis. Eu não reformei... Sim. Você visou ali a qualidade dos seus clientes, né? Exatamente, pra deixar confortável. E aí, se passaram 6 meses, eu recebi uma ligação. Tinha acabado de trocar meu carro. Comprei o carro que eu queria, era o carro do sonho. Comprei o carro, fiquei com o carro 4 meses e recebi uma ligação. Dono da imobiliária. Chegando. Vinícius, o senhor fulano, como você sabe, ele morreu. O inventário saiu e o filho vai vender o prédio. Prioridade sua. A prioridade é sua. Só que eu preciso de uma resposta de 1 semana. Aí você ficou Rodrigo, eu não doido. sabia se eu ria de alegria
ou se eu chorava de tristeza. A Camila tava tem um balcão ali na recepção. Ela tava sentada atrás assim, ela olhou, eu tinha acabado de chegar. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia. Porque era um valor que eu não estava esperando, muito acima do que eu poderia Sim, pagar sim. no Não tinha momento. nada a ver, né? Não tinha nada a ver, eu não teus estava planos, esperando. né? Não tava nos teus planos aquilo. Só que aí, mais uma vez, é a mão de Deus. Eles pediram X, eu mandei menos X, uma proposta que eu falei assim, eles não vão fazer. Eles fizeram. Olha só. Aí eu falei, agora eu preciso de um prazo. Eles deram o prazo. E o negócio foi acontecendo de uma Ou seja, forma... tudo aquilo que a tua esposa lá atrás profetizou e tomou posse, aconteceu. Ou seja, pra gente finalizar, qual que é a mensagem que você mandaria hoje para as pessoas que estão desacreditadas, que estão com medo, que estão acuadas? Porque a gente vive um momento muito difícil, é fato. Eu acho que não existe um lugar hoje que você pode dizer assim, tá tudo bem. Todos nós, todos os momentos, em todos os lugares, as coisas não estão fáceis. Mas qual é a mensagem que o Vinícius hoje deixaria para essas pessoas que estão precisando de um incentivo, de uma palavra forte, para que elas continuem a lutar e ser um vencedor como você, uma vencedora como a sua esposa? O que você falaria para essa pessoa hoje? A primeira coisa que eu diria pra pessoa é ela acreditar nela mesma. Certo. A pessoa ela tem que acreditar que ela pode. E ela entregar na mão de Deus. Porque a primeira coisa, às vezes a pessoa já entra achando que ela não vai conseguir. É. E ela não se curvar diante dos problemas. Então você tem que acreditar e não se curvar. E não só ficar, às vezes as pessoas muitas vezes ficam pedindo pra Deus, Deus me ajuda, e Deus tá lá em cima. E aí? Se você não fizer a sua parte, como que eu vou te ajudar? Verdade. Isso me lembra a história daquele cara que estava num barco e o barco afundou. E de repente chegou uma lancha e falou assim: opa, vamos, meu amigo, vim te salvar. Ele falou assim: não, mas Deus vai me ajudar. Exatamente. Aí veio outro barco e falou: meu amigo, sobe. E ele falou: não, Deus vai me ajudar. Aí chegou um helicóptero, jogou a cordinha: bora, meu amigo. Ele falou: não, Deus vai me ajudar. E aí ele morreu afogado, né? Tragicamente. Exatamente. E aí quando ele chegou lá, ele falou assim: ô Deus, o senhor falou que ia me salvar. Ele falou assim: então, Tô te dando todos os meios. te dei todas as oportunidades. Você é que não quis. Então, a gente tem que ter um olhar clínico, né, ô Vinícius? A gente tem que ter uma aliança com Deus acima de tudo. Você tem que estar sensível a ouvir a voz, né? Eu brinco muito com a minha sogra e ela fala assim: ah, você não foi hoje, não sei o que, não fez, né? Ela falou assim: por quê? Eu falei: não, porque a vozinha falou comigo aqui pra eu, né? Eu brinco com a Camila que eu tenho um podcast com Deus. Aí só concluindo, aí eu falo pra minha sogra. A vozinha falou. Aí quando eu já não vou, quando eu não faço alguma coisa, ela já fala: já sei, a vozinha falou com você aí, né? Porque eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, né, Vinícius? Conexão. Fala daí da tua experiência com Deus, Eu teu falo pra podcast. ela que eu tenho um podcast com Deus. Certo. Porque fala assim, mas parece que na onde eu vou ele tá falando, Aí ontem ela ganhou um livro, sábado, domingo agora, ela foi numa imersão e ela ganhou o livro de uma amiga. Aí ontem nós tava no carro, ela pegou e abriu o livro, ela falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, ah não, ele falando de novo. Ela falou, então, ela falou, presta atenção. Olha só. Baixa o volume do carro e presta atenção. A primeira frase. Aí eu falei, não. Aí eu falei, ele tá de brincadeira comigo. Ela falou, não, ele tá de brincadeira comigo. Aí eu falei, pra você ver. Às vezes quando a gente tá muito sensível, a gente tá muito conectado. Tanto eu com Deus e eu com ela. Então assim, muitas vezes a gente se entende só no olhar. A gente vai fazer um negócio, é só de bater o olho e a gente já... Sim, o casal sim. tem que ser assim, né? Tem que ter. Se o casal não tiver um alinhamento... Se não tiver junto, se não tiver mesmo junto, alinhados, não consegue avançar. Eu postei uma frase da corrida e coloquei aqui, que a gente sempre corre junto. E não é sobre corrida. Eu coloquei desse jeito, não é sobre corrida. Aí eu coloquei, entendedores entenderão. Sim. Mas é na E caminhada para aqueles da que não vida. entenderam, o que é a resposta aí? O casal tem que estar alinhado, tem É que isso correr aí. junto, em todas as áreas. Não é porque eu postei que eu estava correndo com ela, não é sobre corrida.
Não é em sobre tudo. vencer, é Não sobre chegar junto, né? de estar alinhado, de estar em comunhão o casal. É verdade. Então, assim, aquele que tá pensando em desistir, não desiste não. Anda mais um pouquinho que você vai conseguir. Mais uma légua, né? Mais Como uma diz o légua. ditado. E ó, gente, pra quem não sabe, o Vinícius, eu esqueci de falar também, ele é atleta, tá? Ele anda de bike, ele faz caminhada, ele faz corrida, ele anda nos barros, ele anda nos pastos. Ele é o que chama de atleta de Cristo mesmo, tá? Eu acho, Vinícius, que eu não poderia chamar uma pessoa que tenha tanta proximidade quanto você tem com Deus, né? Tão próspero quanto você é, para vir aqui dar esses exemplos, falar um pouco. A busca pelo sucesso, ela começou falando, contando histórias de pessoas, mas chegou um momento que Deus falou comigo o seguinte: você precisa falar em meu nome, você precisa dizer para as pessoas que eu estou aqui, é só elas me chamarem, né? Exatamente. Então, eu comecei a dedicar de uns episódios para cá os programas, dedicando realmente toda a honra, glória e majestade a Ele, porque Ele é o Senhor da minha vida, não é verdade? Exatamente. Então, eu acho que foi muito importante essa tua vinda aqui. Eu te agradeço por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Eu acho que você trouxe bastante exemplos de experiências e encontros com Deus. E hoje, quando as pessoas não entenderem, as pessoas que, na verdade, as pessoas que não entenderam, que não entendiam, hoje elas vão entender porque você hoje está onde você está. Porque com certeza você tem a mão de Deus do teu lado, te segurando nos braços dele, né? Sim. Eu sempre que eu oro a Deus, eu peço para ele: Senhor, me carrega no colo como criança, e para que não fiquem as pegadas no deserto, para o inimigo não nos procurar, né? Exatamente. Então, assim, para que ele não nos encontre, porque hoje a luta ela está muito grande, não é verdade? Então, a gente precisa realmente ter essa comunhão com Deus para que a gente consiga vencer e chegar realmente onde nós precisamos, né? A gente tem uma história muito bonita de Jó, bonita assim entre aspas, né? Porque não foi fácil ali aquela batalha de Jó. Quem não entende, vai lá, leia, pesquise, procura entender o que Jó passou para poder chegar onde chegou, né? E no final de tudo, a última experiência dele foi o sacrifício. E quando ele foi partir para o sacrifício, Deus falou assim: não, chega, já deu. Então eu acho que... Já tinha provado ele. Então eu digo assim, todos nós temos experiências com Deus, eu tenho várias experiências com Deus. Eu fiz 3 meses de jejum, eu ia 3 vezes por dia na igreja. Eu lembro que eu cheguei a emagrecer, eu acho que 15 quilos, né? E Você no fazia último, de 24 horas. eu fazia de um dia para o outro. Eu começo o jejum na meia-noite, vai até 7, 8 horas da noite. E é só um pouquinho d'água e olhe lá. E ainda tinha que ir no culto. E eu, naquela época, eu trabalhava numa empresa que eu viajava muito. Então, onde eu estava, eu ia na igreja. Por exemplo, eu estava lá em Belo Horizonte. Aí eu ia na igreja lá em Belo Horizonte. Ah, tô em Natal, vou lá em Natal. Tô em São Paulo, vou na igreja em São Paulo. Então, assim, eu tinha um compromisso ali com Deus acima de tudo. E igual aconteceu com você, foi no último dia que eu tive a resposta. Entendeu? E é engraçado, sabe, Vinícius, que Deus cria situações. E você fala assim: meu Deus, como que aconteceu tudo isso? Não existe explicação para as coisas que ele faz por É nós. inexplicável. Deus é inexplicável, né? E, Fala assim, e muitas né? vezes a gente questiona, né? Quando a gente tá verdade. passando no deserto, a gente não, falo por mim. Questiono, falo, mas por quê? Mas por que tá acontecendo isso, né? A gente murmura, né? Sim, reclama. É natural do ser humano, é natural. né? Reclamar. E Reclamar é depois que gratuito. passa, eu falo assim, depois que passa, eu peço perdão, porque eu falo Verdade. assim, Deus deve estar pensando assim, né? Eu sou o mesmo que fiz lá atrás, você acha que eu não posso fazer agora? É verdade. Por que você tá duvidando? É isso aí. Qual que é o problema, né? Qual que é o teu Você problema? não vai aprender nada. Tem até uma frase que eu uso, tem até um corte, né? Que fala assim, né? Que o deserto, ele não é um lugar pra gente morar. Ele é um lugar que você está de passagem. Passagem. Porque de dia é muito quente, de noite é muito frio. E graças a Deus que ele é passagem, né? Não é verdade? Então, uma hora aquilo vai passar. Eu sempre falo para as pessoas: hoje pode estar difícil o quanto for, mas amanhã vai estar melhor. Mas assim, você tem que acreditar. Tem que acreditar. Não é fácil. E não tirar. Ontem você falou uma frase pra mim que eu não
Nossa, eu não lembro a frase. Você falou na hora que nós tava saindo, que tava no carro lá. Eu falei pra Camila, ó, essa aí dá uma frase no É. Instagram. Depois eu vou lembrar. Depois você lembra aí. E assim, às vezes a gente, na hora que tá passando no deserto, a gente para. É A verdade. gente para. A gente acaba. E é isso aí que o inimigo quer. É isso Ele aí. quer que a gente para. Ele quer derrubar a gente, Ele né? quer derrubar. Mas nós Mas não é vamos isso. parar, não. É isso aí. Parar ninguém consegue nada, né? Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Exatamente. Vinícius, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Obrigado por vir aqui fazer parte da família Busca pelo Sucesso. Quero agradecer aqui especialmente ao Guto, que é o nosso parceiro aqui, né? Ele que cuida da gente ali, né? A gente também tá tendo aí o Vitor, né? Que tá visitando a gente aqui junto com você. Vitor é meu o seu segurança. Seu segurança. Aí, ó, viu? Então, e dedicar esse programa a todas aquelas pessoas que estão precisando entender o que às vezes não conseguem entender pelas vias normais. Porque Deus é assim, gente. Deus não tem explicação. Ninguém explica Deus. Tem até uma música, né? Sobre isso. E linda, né? Exatamente. Então, ninguém explica Deus. Então, para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Vinícius. Que Deus abençoe a todos. E aqui embaixo depois vai ter o Instagram do Vinícius aqui, tá? Segue lá, gente. Segue lá o nosso amigo. Procura ele quando você precisar. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, a Busca pelo Sucesso. No YouTube também. Dá um joinha. Faz o seu comentário. Fica à vontade. Indica para os seus amigos. Encaminha para outras pessoas que precisam entender um pouquinho de pessoas normais, como nós somos aqui, né? E como eu já disse, esse programa aqui ele não tem nenhuma finalidade de ganhar nada com isso, a não ser levar para você propósito, tá? Levar para você palavra, levar para você oportunidade para você se aproximar de Deus, tá bom? Então, continua com a gente aí, antenado. Eu vou me despedindo aqui mais uma vez, agradecendo esse cara aqui, que eu gosto demais dele. É um cara que trabalha muito, tá? É um cara que luta muito e que nada veio de mão beijada, né, Vinícius? Não é isso? É isso aí. É isso? Quer mandar um abraço especial, um beijo para alguém aí? Obrigado a todos. Segue a gente lá. Vai estar o site da imobiliária, o Instagram. Vai comprar imóveis em São José do Rio Preto. Procura Sumares. É isso aí. É a melhor do ramo. Obrigado, gente. Fica com Deus. Um abraço.